Muito bem, pessoal. Nessa videoaula nós vamos começar a fazer consultas um pouco mais complexas, tá? Principalmente envolvendo mais do que uma tabela, certo? Então, até o momento a gente estava buscando apenas em uma tabela, tá? E agora a gente vai buscar em múltiplas tabelas. E como é que a gente vai fazer isso? Já vou explicar. Antes disso, eu quero só retomar a base de dados que eu repassei para vocês, tá? Principalmente duas tabelas para a gente entender esse primeiro comando, tá? Bom, então como vocês podem ver aqui, eu tenho uma tabela de usuários e uma tabela de ocupação, tá? Tabela de usuário e de ocupação, que são as tabelas que vocês têm lá naquela base de dados que eu passei para vocês, da base de dados de filmes, né? Beleza. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse diagrama de entidade de relacionamento, o usuário, ou melhor, cada usuário possui uma ocupação. É um programador, é um administrador, enfim, um engenheiro e tudo mais, certo? E cada ocupação pode estar vinculada a vários usuários. Então, eu posso ter vários usuários administradores, vários usuários programadores, e assim por diante. Então, eu tenho um relacionamento de 1 para N. E assim, toda vez que eu tenho um relacionamento, vocês sabem que vocês têm uma chave estrangeira entre as tabelas. E agora vocês vão saber que vocês podem, através dessa chave estrangeira, fazer consultas em duas ou mais tabelas. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver que essa chave estrangeira permite que a gente busque mais do que uma tabela. Beleza. Bom, e a primeira forma de fazer essa busca, que eu vou mostrar para vocês, é essa aqui, ó. Inner Join. Então, esse desenho está representando o seguinte. Eu tenho no lado esquerdo, no círculo esquerdo aqui, uma tabela que eu chamei de A. Certo? Então, pensem, essa é uma tabela, tá? Como se fosse a tabela usuário. É a tabela A. No lado direito, eu tenho a tabela B. Como se fosse a tabela de ocupações, aquele desenho ali, né? Tem a tabela B. E no centro tem uma intersecção aqui, pintada de vermelho, que vai representar o meu inner join. Ou seja, a consulta que eu vou fazer com inner join vai me retornar os dados que eu efetivamente tenha a relação. Então, que eu tenha vínculo entre usuário e ocupação, ou que eu tenha vínculo entre A e B. Certo? Essa é a forma mais comum de se fazer buscas em mais do que uma tabela. Ok? E é o que vocês vão aprender a fazer agora na prática. Então, vamos lá para a nossa ferramenta, né, o SQLite Online. Muito bem. Então, conforme vocês já viram nas outras aulas, vocês precisam daquela base de dados de filmes, né? Que aí vocês têm 6 tabelas, tá? Só que agora nós vamos trabalhar apenas com duas nesse primeiro comando, que é a tabela usuários e a tabela ocupações. Então, nós vamos buscar dados em várias tabelas. E para isso, nós vamos começar com o inner join. Muito bem, que é aquilo que eu acabei de explicar. Vamos lá. O primeiro comando eu vou colocar aqui, que é um comando que vocês já conhecem, que é o comando que vai buscar dados em uma tabela. Certo? Então, eu vou executar esse comando aqui. Muito bem. Ele retornou para mim todos os usuários. Tá? Sem exceção, todas as colunas e todas as linhas, tá? Podem ver aqui que eu tenho todos os dados da tabela usuários, são 100 usuários, show de bola. Bom, mas percebam aqui que eu tenho a quarta coluna minha aqui, é a ocupação, é o ID da ocupação do usuário. Lembram que eu mostrei agora há pouco aquela relação entre usuário e ocupação, aquela chave estrangeira? Essa aqui é a chave estrangeira entre usuário e ocupação. É dessa forma que eu vou saber qual é o nome da ocupação. Tá? Na tabela usuário só está armazenado aqui o ID. Então vamos lá. Para que eu busque, para que eu saiba qual é o nome dessa ocupação número 20, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou modificar o meu comando aqui para fazer esse inner join. Então vamos lá. Depois do from, eu vou começar a fazer o inner join. Então, inner join. E aí vem a sintaxe básica, que é qual é a tabela, primeiramente, qual é a tabela que eu quero buscar.
que eu quero fazer a relação entre com usuários. Então eu sei que é ocupações, certo? Então eu vou ligar a tabela usuários com a tabela ocupações. Beleza. E aí eu digo o seguinte, onde, então eu quero fazer essa ligação aqui entre usuário e ocupações, onde o ID da ocupação na tabela ocupações, ou melhor, na tabela usuários, que é a minha chave estrangeira, seja igual à chave primária de ocupações, tá? É sempre essa relação de chave primária com a estrangeira, tá? Então, chave estrangeira de usuários é usuários.ocupação_id. O valor desse campo tem que ser igual à chave primária de ocupações, ocupações.id. Pronto. Então, eu já tenho meu comando para buscar, para mim saber qual é o nome, ou melhor, quais são os dados da ocupação número 20 para esse usuário, quais são os dados da ocupação número 14 para esse usuário e assim por diante. Vamos testar? Olha só que bacana. Agora, conforme vocês podem ver, ele trouxe aqui mais duas colunas, certo? Ele trouxe a identificação, olha só, a identificação e o name. E se a identificação é a identificação da tabela ocupações. E esse name é o nome da ocupação, tá? Percebam que a ocupação ID da tabela usuários é igual ao ID da tabela ocupações, ó, na mesma linha, tá vendo? 20, 20, 14, 14, 21, 21. Por quê? Justamente por causa do join, do inner join, tá? Em que chave estrangeira é igual à chave primária, beleza? E claro, esse ID da ocupação agora ele está redundante, né? Não preciso mostrar. Então, como é que eu faço agora para mostrar somente as colunas que eu quero? Então, como eu disse, as linhas estão aqui e eu quero filtrar algumas colunas. Então, vamos lá. Ao invés de eu colocar asterisco, eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar usuários.idade, usuários.gênero, usuários.ocupação_id e só quero mais o ocupações.name. Até vou apelidar aqui, vou chamar de ocupação, vou colocar sem acento, tá? Pronto, agora eu estou listando aqui apenas as colunas que eu quero, tá? Eu não preciso listar o ID da ocupação duas vezes, né? Só uma é suficiente, porque eu sei que ele sempre vai ser igual na mesma linha, né? Então, nessa linha aqui, não faz sentido ter 20 aqui e 20 aqui, correto? Bom, vamos rodar. Olha só, então agora eu trouxe a idade, o gênero, a ocupação ID, essas três informações da tabela usuários, e a ocupação da tabela ocupações. Pode ver que agora eu sei que o número 20 corresponde a técnico, acho que deve ser técnico aqui. O 14 é outro, o 21 é escritor, e assim por diante, tá? Então, o join é assim que vocês precisam, é isso que vocês precisam entender do join mais básico, né? A ligação de uma tabela com a outra através da chave estrangeira e chave primária. Bem, mas e esse inner aqui? Por que eu tenho esse inner? Vamos tirar esse inner aqui, vou deixar somente join. Vamos testar. Olha só, vocês vão ver que se eu coloco ou inner join ou apenas join, é a mesma coisa, o resultado não muda, tá? É apenas questão da nomenclatura para entender que é um inner join, tá? Mas se você não colocar, funciona também da mesma forma, tá certo? Para finalizar, vamos fazer alguns filtros aqui. Bom, eu só quero, a partir dessa consulta, eu quero incrementar ela e trazer apenas usuários do sexo feminino acima de 40 anos, por exemplo. O que eu tenho que fazer aqui? Então, agora não muda do que vocês viram nas outras aulas. Continua a condição where. E onde que eu coloco a condição where? Depois do join. Então, se eu tenho um from, depois, e eu quero colocar um join, o join vai sempre depois do from, tá bom? E o where vai sempre depois do join, caso eu tenha, tá? Então, como eu tenho join aqui, eu vou fazer uma condição where para filtrar as linhas, né? Faço isso depois do join. Então, onde
eu falei que a idade tem que ser maior que 40 e o gênero tem que ser igual a F. Aqui não há necessidade, mas como para questão didática, eu vou colocar aqui que a idade é da tabela usuários, então usuários.age e usuários.gênero. Isso aqui não é obrigatório, porque eu sei que essa coluna eu só tenho na tabela usuários, na ocupações eu não tenho, tá? Então ele vai funcionar da mesma forma. Mas se por acaso eu tenho o mesmo nome de coluna nas duas tabelas, aí pode complicar, tá? Então é bom sempre dizer aqui que é da tabela usuários, ponto, coluna tal. Vamos testar agora. Olha só, pode ver que ele trouxe bem menos informação, né? Trouxe apenas algumas linhas aqui, por causa do meu filtro, né? A questão do join aqui, vamos fazer um teste. Eu vou remover aqui, ó. Comentei o código join e comentei ocupações.name. Vamos testar. Deu um erro aqui por causa dessa vírgula. Vamos testar. Percebam que o resultado em linhas é o mesmo. Então, eu só fiz isso para vocês verem que o join ele não vai filtrar as linhas de vocês. Ele vai apenas fazer uma junção entre duas tabelas, tá? Não é para isso. A ideia dele é essa, tá? Juntar a chave primária com chave estrangeira a partir de um relacionamento. Essa é a ideia básica, tá bom? Vamos voltar aqui para que eu mostre a ocupação, né? Porque vocês podem ver que ele não trouxe agora a ocupação. Só trouxe o ID dela. Pronto, agora eu tenho a ocupação dele. Beleza? E aí eu posso também fazer uma ordenação. Vamos ordenar pela ocupações.name, por exemplo, em ordem crescente. Vamos rodar? Pronto, pode ver que está ordenado em ordem crescente aqui agora, certo? De A a Z. Enfim, essa é a sintaxe básica, então, do select com join, com inner join. Nas próximas aulas eu vou explicar os outros tipos de join. Tá certo? Valeu!